Olá, pessoas queridas, como vão vocês? Eu sou Kátia de Gaia, para quem não me conhece. Este é o programa Fator Paranormal, onde eu conto através das minhas experiências dentro da espiritualidade, dentro da paranormalidade, muitas questões que eu vivi, minhas experiências dentro desses setores, dentro da minha vida pessoal, dentro do meu trabalho, experiências estas que valem mais do que 1000 livros, porque eu estou aqui hoje de cara limpa para contar uma experiência única, verdadeira, maravilhosa que eu tive recentemente. Eu vim contando nos últimos capítulos sobre a minha participação no programa Os Paranormais e eu quero aproveitar esse gancho, né, para falar de coisas positivas, um saldo positivo na minha vida, e por isso que eu quero contar essa experiência recente, né? Eu fiz agora em 2017, no dia 2 de fevereiro, aniversário, e eu resolvi tirar uns dias, né, para poder descansar, porque já estava trabalhando há bastante tempo, sem folga, e dando meus cursos, graças a Deus, minhas palestras, meus atendimentos, meus trabalhos voluntários, e eu senti a necessidade de descansar. E eu escolhi um lugar muito especial para isto, São Tomé das Letras. Hoje eu vou contar um fato somente sobre esta questão da minha estada de São Tomé. Outros capítulos eu vou contar outros fatos interessantes que ocorreram também, para que vocês conheçam um pouquinho de um lado vivencial que eu estou agora descobrindo e também estou desenvolvendo potenciais e dons para poder fazer melhor esta experiência, minhas experiências, e também conduzir pessoas nesta experiência, né? Eu vou auxiliar na condução dentro do meu trabalho como paranormal. Então, como eu disse, eu fiz aniversário dia 2 de fevereiro de 2017 e eu cheguei em São Tomé das Letras dia 1º de fevereiro. Foi uma viagem muito gostosa, tranquila, e eu estava com uma pessoa muito querida no meu coração, enfim, detalhes pessoais não contam. E aí, no caso, eu resolvi, neste dia, me permitir uma experiência psicodélica com cogumelos mágicos. Isso mesmo. As pessoas falam, poxa, Kátia, você já experimentou a ayahuasca? Não, nunca. O chamado da rainha não chegou ainda. Então, eu não me apresentei ainda para a rainha. Ainda. Eu estou sempre aberta para novos chamados. Mas o grande chamado, eu ganhei de presente os cogumelos para esta experiência de um cultivador confiável, responsável, que faz o cultivo limpo, um cultivo verdadeiro, muito bom, por sinal, porque ele é referência dentro desses cultivos. E o meu cultivo, e os meus cogumelos foram doados por ele, eu ganhei de presente, né, para esta experiência. E eu fui conduzida por esta pessoa, a minha experiência na minha véspera de aniversário. E é isso que eu quero contar neste capítulo, esta minha experiência, algumas coisas muito interessantes que aconteceram, porque assim, nós precisamos receber chamados. Ninguém toma um chá de cogumelo, né, ou come o cogumelo à toa, para dizer, ai, que legal. Não, você tem que ter um propósito em todas as suas viagens, né? Porque é uma experiência que, de fato, você traz uma bagagem fantástica de volta, seja com a ayahuasca, seja com qualquer outro tipo de ligação que você faça dentro destas experiências. Não importa qual é o ativo que você vai usar, qual é a condução, mas você tem que ter ali
um propósito. E o meu propósito eram respostas que eu preciso em níveis espirituais e também dentro do meu trabalho. E este foi o meu propósito, né? Então, eu ingeri os cogumelos. Dali meia hora eu fiquei deitada, né? Eu fiz os meus aportes, eu fiz os meus pedidos, eu solicitei amparo, solicitei ajuda, fiquei deitada, assim, bem confortavelmente. Fiz tudo como manda o figurino, muito direitinho na questão da alimentação, estar ali com um prazo, bebi bastante água, enfim. Quando eu comecei a sentir essa vivência, né, acontecer, ou digamos, o efeito começado, foi uma coisa bem interessante, porque primeiramente o efeito, eu estava de olhos fechados, e vocês se lembram daqueles caleidoscópios que nós virávamos assim, virava tudo aquelas cores, aqueles formatos nos nossos olhos que a gente brincava na infância? Pois é, era aquele colorido todo. E eu fiquei vendo, né, esses nuances de cores, vários tipos de formatos ali acontecendo e tal. Mas o mais interessante foi a presença de um ser elemental que se apresentou. E se apresentou no formato assim, bruxinho com gnomo, bruxinha, né, era feminino. E ela ficava fazendo gracinhas para mim, assim. Então a boquinha dela esticava, o rostinho esticava, o corpinho esticava, depois esticava o quadril, o chapeuzinho. E eu comecei a rir, né? Porque eu não queria me desprender. Eu estava assim com algumas resistências. E eu ouvi um chamado assim: vem, tia, vem. Vem, não tenha medo. E me estendi a mão, uma menininha. E quando essa menininha, ela estava de trancinha, moreninha, quando ela se virou, eu vi, eu criança, de vestidinho azul, de trancinhas, como eu costumava usar. E aí, este elemental saiu e esta criança me segurou pela mão. E num determinado momento, a minha visão ela mudou de novo, porque eu me vi num local. Este segredo eu prefiro reservar porque o local para mim ele é muito mágico e muito importante para minha infância. Mas existia um momento ali que esta criança ela estava sentada, eu criança estava sentada, com as duas perninhas quebradas, mas a impressão e a certeza também era de que eu criança era uma boneca de porcelana com as perninhas quebradas. E eu, adulta, Kátia, nesta idade que estou, eu perguntava a ela: você quer que eu cole suas perninhas? E eu me recordo que a minha amparadora, criança, né? Ela me disse assim: tia, não tenha medo, vá, cole. E eu me agachei, peguei uma cola e colei as perninhas da minha bonequinha de porcelana, eu criança. Foi muito interessante isto, por quê? Porque quem acompanha desde o primeiro capítulo, eu contei como eu entrei na espiritualidade e foi através de uma doença que eu tive infantil, que eu tive as minhas duas pernas paralisadas, perto dos meus 7 anos de idade. As duas pernas. Interessante, né? Pois é. Num outro momento, eu me vi criança entrando numa casinha de madeira e eu estava ali dentro daquela casinha aprisionada. De repente, adulta, eu continuava nesta casinha aprisionada. Um livro que eu gostava muito de ler na infância, Alice no País das Maravilhas. E o meu livro, ele tinha essa casinha com ela ali dentro presa. E era naquela casinha que eu estava. No outro momento, eu via um movimento na casa, pessoas ao redor, vozes ao redor, risos, e eu fui transportada para um útero planetário. Eu estava dentro de uma mãe geradora e o útero dela era um planeta. Eu via ali o planeta, o globo,
mas eu me via dentro do globo. Eu era uma parte desse globo, feto, mas com a consciência de Kátia, na idade que eu tenho. E esta mãe, amorosamente, esta fonte geradora e criadora, dizia que era o momento de eu renascer, que eu tinha que renascer e não ficar mais naquela zona de conforto, naquele momento, né? Naquele conforto todo. Que eu tinha uma caminhada, que eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas. E eu não queria renascer. Foi no momento que eu me sentia chorando, porque eu dizia, eu não quero, aqui está muito bom para mim, eu não quero. E esta mãe geradora dizia, eu não vou te expulsar, mas você tem que querer renascer, porque você tem muito para caminhar e agora é o seu momento. É o momento de você viver experiências novas. E no momento da gestação, né, sentindo todo aquele amor, todo aquele acolhimento, todas aquelas palavras, eu me senti forte, mas também chorando, porque eu realmente chorei. Eu chorei e o meu condutor, ele estava ali do meu lado, me assessorando para que nada acontecesse. Eu estava ali, sentindo. E eu me lembro que na hora que ela... É como se eu tivesse, né? Como ela tivesse o parto, que eu nasci, ou mesmo renasci, que era assim que ela usava o termo. Eu não chorei. Eu me senti livre. E eu senti energias vindo. E no meu mental diziam assim, traga essa energia boa para os seus centros de força, chakras, tudo que você tiver. Joga esta energia para você. Eu me lembro que eu fazia movimentos sobre meu corpo atual, deitada, e eu canalizava essa energia. Eu sentia cores muito colorido, muitas cores, muitos raios, muitas energias. E isto vinha para o meu corpo. E no outro momento, eu me vi assim sentada na terra, diante de seres. Vocês se lembram dos Senhores dos Anéis, aquelas árvores centenárias que andavam? Então, eu vi um ser deste, um elemental da natureza, maravilhoso, esse ser vegetal. E ali esse ser me passava lições, coisas que eu deveria fazer. Ele falou muitas coisas comigo. Foi tão, tão bom, foi tão maravilhoso. Mas aí toda a parte boa também tem uma parte engraçada. Eu não tive uma parte ruim. Eu acho que a única parte ruim, desconfortável, foi o momento que ela disse que eu tinha que nascer. Eu não queria. Não queria mesmo, gente. Né? Porque é tão bom uma zona de conforto e lidar com essa coisa do ego, né? De ter que fazer as escolhas e a gente querer escolher sempre o lado bom da coisa, né? Mas enfim, eu me lembro que eu voltei, né? Depois de conversar com esse ser, eu voltei e eu olhava para a TV, né? Que a TV estava ligada e eu via as pessoas assim arredondadas, né? Porque o campo de visão da gente fica bem estranho, né? Ele fica bem comprometido no sentido de expansão, ainda a visão não volta, ela fica bem estranha. Então eu via as pessoas assim redondas, porém achatadas, gordinhas, né? Todo mundo rindo, todo mundo com caretinha de feliz. E isso me fazia rir. Isso me fazia rir muito. E a última lembrança que eu tenho, né, desta experiência psicodélica consciente, ou digamos assim, rumo à consciência, e também a minha evolução, porque isso foi maravilhoso. Foram vários cogumelos, neons, azuis, e eles eram bem brilhantes na beiradinha. Então, isto foi uma das últimas visões que eu tive desta minha experiência maravilhosa, que eu agradeço. Gratidão, espírito do cogumelo, pela acolhida. Obrigado aos seres elementais, a todos os seres que me acolheram, a mãe geradora da vida, aos seres elementais. Foi muito bom. Eu digo para vocês que uma coisa que eu queria demais ter era a experiência. A primeira experiência em atendimento
após isto. E quando eu voltei de viagem, depois eu tive meus dias de atendimento. Gente, eu tô tão mais apurada, tão mais purificada, tão mais limpa. As coisas para mim hoje têm outro sentido, porque mexe demais com o nosso ego e te faz pensar assim, para que tanta coisa na matéria inútil? Vamos ter mais simplicidade, porque o princípio, sem dúvida nenhuma, é muito simples. Para você ter coisas boas, você não precisa ter tanto apego à matéria. Então eu tive uma quebra mesmo nesse sentido de matéria e espírito. E ainda não estou encaixada totalmente. Porque por mim eu estaria no meio do mato, em São Tomé ainda, até mesmo de repente tido uma outra experiência psicodélica, porque o meu coração me chama para outra, para ter outros tipos de aprendizados. Então valeu demais, demais, demais. Eu agradeço demais a esse meu condutor, que me ajudou demais, 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 demais. E a novidade é que nós vamos fazer vivências, né? Na verdade, experiências psicodélicas com os cogumelos mágicos, de forma muito responsável e segura. Eu com a minha visão paranormal, o condutor, porque ele pesquisa, conhece, cultiva, e vai valer muito a pena você inteirar-se desta experiência. Vai valer a pena. Então aguarde novidades aí, acompanhe o meu Facebook, a minha página, e também acompanhe a página dele, porque eu já estou divulgando, então vale muito a pena. E para vocês que desejam conhecer o meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Este é o programa Fator Paranormal, o capítulo é 104, e gratidão aí por você que está do outro lado. Beijo!